Fala, moçada! Saudadezinhas de vocês, hein? Quanto tempo que nós não nos vimos? É, muito tempo que não nos vimos. Pois então, estou eu aqui novamente, professor Noslen Borges, para trabalharmos um pouquinho agora da resolução da prova do Enem. Ah, prova do Enem. Enem, que maravilha! Saudades de você, meu amigo Enem. Pois bem, gente, prova do Enem, prova de língua portuguesa, ou melhor, de códigos e linguagens, como esperado. O que é o esperado da prova do Enem? Muito texto, muita interpretação de texto. E o trabalho do Enem é, você lê o texto e identifica quais são as questõezinhas perguntadas ali. Tem texto não verbal, tem texto verbal, tem de tudo um pouco. Tem mistura dos dois, textos literários. Nós iremos dividir, certo? Primeiro trabalharemos somente os textos da interpretação de texto propriamente dita, certo? Voltados mais para a gramática, da parte de compreensão de texto. Depois, na outra aula, trabalharemos a parte literária. Os textos literários, a interpretação de texto literário, o que eles perguntam voltado para a literatura. E numa outra aula ainda, trabalharemos a parte de redação. Comentaremos um pouquinho sobre a proposta de redação, o que deveríamos ter feito naquela proposta, que por sinal o tema foi bem interessante nesse ano de 2014. Certo? Muito bem, vamos lá? Começamos a conversar sobre a nossa provinha do Enem em 2014. E agora, vai longe a nossa conversa, vai longe, longe, longe. Mas, tenha paciência, vai dar tudo certo no final. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova, certo? Espero que tenham ido bem. Antes tarde do que nunca, aqui estamos nós. Vamos lá, bora lá para nossa telinha. Muito bem, pessoas, olha só, de cara já temos aqui nossa primeira questãozinha. Questão 96, tá lá, ó. 6 estados zeram fila de espera para transplante de córnea. E para variar, o Enem já começa com texto, certo? Normalmente eu falo o seguinte, pessoal. Normalmente eu falo que você, quando tem um texto longo, você pode ir direto no enunciado, certo? Para dar uma olhadinha no enunciado. Muitas vezes o Enem coloca para você um enunciado que ele retirou um trecho do texto e coloca no enunciado. Você pega esse enunciado, lê e você não precisa ler o texto todo. Nem sempre funciona, mas algumas vezes funciona. Aqui eu tenho o texto 1 e tenho o texto 2. Quando eu tenho dois textos comparativos, é melhor você ler os dois, certo? Podemos tentar fazer esse exemplo aí de tentarmos ir direto no enunciado. Vamos ver o que dá nessa primeira questão? Então vamos lá. Chegando aqui, eu olhei e tem lá, texto 1. Maravilha, vou descer. Texto 2 é uma imagem. Olha, se tem um texto e uma imagem, necessariamente vou ter que fazer o comparativo. Por quê? Porque eu tenho um anúncio publicitário aqui e eu posso dizer para vocês que é um texto não verbal, com um pouquinho de parte verbal, e um texto verbal. Lembrando que texto não verbal, quando eu trabalho com imagens, e o texto verbal é aquele que trabalha somente com as palavras. Então, gente, se eu tenho texto verbal e não verbal, necessariamente é melhor você fazer o comparativo. Compare, olhe, leia com calma. Então vamos lá. O texto até não é muito longo também, né? Vamos lá. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Muito bem, um texto bacaninha, informativo, trazendo para nós informações sobre o transplante de córnea. E aí nós vamos ter agora lá a parte do texto não verbal, a parte do anúncio publicitário. Vamos lá. Descendo aqui, o texto 2 é o anúncio publicitário, tem o nosso querido amigo aqui junto do texto e fala assim, ó, seja um doador de órgãos, avise sua família. Muito bem, eu tenho lá os dois textos e eu tenho a pergunta do Enem para nós. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é... E ele vai dar 5 alternativas para nos dizer o que é o cartaz. Muito bem, vamos ver o que é o cartaz, afinal de contas. É contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. Pessoal, isso é verdade? Não é verdade, pessoal. Em nenhum momento ele falou no texto lá em cima que o país superou a doação de órgãos. Não. Ele está falando que o país está num processo bacana sobre isso. E precisa crescer. Então, a letra A não pode ser verdade. Letra B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Pode ser a letra B. Porque se é complementar, um complementa o outro, acabei de falar para vocês.
Nossa notícia inicial mostra o que está acontecendo no Brasil, um movimento bacana de novidade, que é o pessoal voltar a doar órgãos, um crescimento disso. Então, um complementa o outro, é uma possibilidade. Letra C, redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. Não, redundante não pode ser. Redundante seria uma coisa como se fosse um pleonasmo, sair para fora, subir para cima. Não é verdade isso. Indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz que apela para a sensibilidade das pessoas. Olha, indispensável não é verdade, né? A notícia sozinha, ela tem a sua função. O anúncio publicitário sozinho também tem sua função. Então não é que seja indispensável, tem que estar juntos os dois. Tanto que não estão, que não foram vinculados juntos, certo? Estão vinculados juntos na prova do Enem. Então não é verdade. Discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos. Distintas só se for na cabeça do camarada que fez a questão. Não pode ser distinta, né, gente? É óbvio que para nós aqui a nossa respostinha tem que ser letra B, de bosque. Letra B, de bosque. Elas são complementares. Muito bem, pessoal. Seguimos aqui para a nossa próxima questãozinha, então. Muito fácil a primeira questão do Enem, né? Questão tranquilérrima. Era só fazer ali o nosso olhar bem calmo, bem tranquilo, né? Veja, o Enem não vai trazer textos muito densos, pessoal. Veja só, até o texto pode ser denso, mas a pergunta não será densa. Por quê? A proposta do Enem não é fazer uma prova difícil, certo? É uma prova acessível a todos. Ah, professor, por que vocês querem que a gente entre na faculdade tem que ser difícil? Não é verdade. O Enem tem como proposta inicial o quê, pessoal? O quê? A proposta inicial do Enem é que as pessoas que estão aí acima da idade de 18 anos não terminaram o ensino médio, a partir do Enem consigam terminar o ensino médio. Então veja, a primeira proposta do Enem é essa. A segunda proposta, aí sim, é usar a nota do Enem para entrar numa universidade. Então se eu tenho uma proposta inicial que é para término do ensino médio, eu posso ter uma prova difícil? Não. Não posso, pessoal. Tem que ser uma prova nível médio, nível tranquilo, para que todo mundo tenha acesso ao ensino médio. Tudo bem? Então não fiquem tranquilos, não. Fiquem tranquilos, né? Não fiquem preocupados com a prova do Enem. É uma prova bem tranquila. Você fazer o Enem do 2015, 2016, 2025, 2048, é uma prova tranquila. Ah, professor, mas não vai ficar mais difícil? Não. Mas, professor, são 180 questões. Tudo bem. É uma prova trabalhosa, mas é uma prova difícil. Tudo bem? Seguimos lá? Muito bom. A próxima questão aqui é uma questão de literatura, nós vamos seguir adiante. Vamos fazer a outra, certo? A outra questãozinha, que é a 98 aqui, ó. Essa sim está dentro da parte de interpretação de texto, certo? Seguimos lá. O negócio. Grande sorriso no canino de ouro. O velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana. Como é o negócio? De cada 3 dá certo com uma. Ele sorri, não responde, ou é uma promessa, a recusa. Deus me livre, não? Hoje não. Abílio interpelou a velha. Como é o negócio? Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato, como a dona Julietinha foi assim. Ele se chegou. Como é o negócio? Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio, vamos trazer aqui para vocês essa questão. Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Amanhã cedinho saltou a cerca. Sinal combinado. 2 batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum pum. 2 pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu. Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou. Então você quer o velho e não quer o moço? Olha que eu conto. Muito bem, Dalton Trevisan. Bacana, hein? Muito bacana esse conto aqui. Muito legal. Olha só. Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter. Então olha só. Crônicazinha do Dalton Trevisan, bacaninha. E ela fala do caráter da crônica. Muito bem. Vamos ver qual é o caráter que ele quer apresentar para nós. Gente, interpretação simples, hein? Bem simples. Voltamos lá. É um caráter filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. Pá, Enem, tá de sacanagem comigo, velho.
Ô, Enem, qual que é teu? Tá me chamando de tonto, velho. Para, olha o que ele me fala. Filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. Pelo amor de Deus. Se você marcar isso aqui, merece perder os dedos, velho. Nada a ver, cara. Vamos lá, seguimos. Lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. Meu Deus, é lírico. Lírico quer dizer de amor, porque relata com nostalgia o relacionamento de vizinhos. Tá rolando a maior sacanagem dos vizinhos. Velho, velho. Você nem tá com problema, cara. Vamos lá. Irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Opa! O que o vizinho faz? O velhinho vai lá e fala: qual é o negócio? Pum, pum. Pula a cerca, joga na grama. Olha o que rolou no conto ali na crônica. É ou não é relatando com malícia isso? Óbvio, pessoal. É uma ironia? Sim, é uma ironia. Trabalhando com ironia dentro da relação interpessoal. Fica esperto, pessoal. Fica esperto. Ainda mais assim, você olhou Dalton Trevisan, ironia vai acontecer. Sacou? Então, muito bem. Só pode ser essa letra para nós. Certo? Só pode ser a C. Não tem como não ser a C. Tudo bem? Letra C aqui, ó. Depois ele fala crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. Para com isso, Enem. Didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. Por favor, né, gente? Errar uma questão dessa aqui não dá, né? Não dá. Uma questão simples, fácil, óbvia. Tudo bem? Tranquilaço? Tranquilo feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, de bem com o Enem. Ah, muito bom. Vamos lá, seguimos então, pessoas. Seguimos adiante. Questãozinha 99. E eu tenho agora um texto um pouquinho maior. Certo? Se eu tenho um texto grande, posso tentar fazer aquele esquema, professor, de ir direto no enunciado? Vamos tentar fazer? Não vou ler o texto, vou direto no enunciado. Ele fala assim, ó. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é... Muito bem, vou dizer para vocês. Eu, professor Nuslen, eu conseguiria resolver isso aqui sem o texto. Por quê? Porque já me dá a dica. Olha a dica que ele me dá aqui, ó. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. O que ele quer dizer? Quando ele fala das funções sociais desse gênero textual, a função do editorial, pessoal. Eu sei e eu lembro que é editorial. Se você não lembra o que é um editorial, aí fica talvez um pouco difícil. Então talvez aí nesse caso vale a pena você ler o texto. Certo? Então nós vamos ler para não termos dúvida de qual é a função social de um editorial. Então olha lá. O texto fala assim. A última edição desse periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal, que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiraram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Então, olha só. O editorial tem por função aí, na verdade, o quê? Apresentar uma notícia sobre algum fato, alguma coisa, sobre alguma situação do cotidiano, certo? Vai trazer como edição, como fato principal. Vai trazer a reportagem, vai trazer a mensagem, a informação para você, certo? A função então do editorial é trazer uma crítica sobre algum fato do cotidiano, algum fato cotidiano, tudo bem? Então vamos ver o que acontece aqui quando ele pergunta para nós as funções sociais. Então, tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo, chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal, provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública,
trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Gente, o que acontece? Se o editorial tem por função trazer uma informação, um fato do cotidiano, para expor esse fato para todo o povo, para que todos olhem para esse fato com o olhar de cada um e saibam tem uma posição a se tomar sobre isso, se o editorial tem essa função, qual seria a nossa resposta certa aqui? Se a função do editorial é essa. E ele traz o editorial de forma como se fosse quase uma crônica no texto acima. A letra A pode ser apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo? Não, porque ele está sendo noticiado só no editorial. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal? Balela, temas do cotidiano, nada a ver. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados? Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Talvez, né? Provocar a indignação do cidadão. É uma possibilidade. Criar um olhar crítico do cidadão? É uma possibilidade. A letra D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Opinião pública, opinião de todo o povo. Pode ser a letra D também, hein? A letra D é uma possibilidade, tanto a C quanto a D. Letra E. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Gente, o autor da notícia vai influenciar nisso aqui? Não. Ou é a C ou é a D. Qual é a mais completa em relação ao editorial entre a C e a D? Isso! Letra D, pessoal. Só pode ser a letra D. Certo? Que é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. É um fato importante para todos. Certo? Por isso, essa é a função do editorial. Tudo bem? Questãozinha um pouquinho mais elaborada, nível médio do Enem aí, um pouquinho mais elaborada, porque a letra C poderia provocar uma certa duvidazinha. Beleza? Na represa? Maravilha. Seguimos adiante, pessoal. Vamos lá. Seguimos. Mais uma questãozinha agora. Vamos ver o que vem pela frente para nós aqui. Questãozinha 100. Vamos ver aqui se ela trabalha com uma poesia, uma letrinha de uma canção, mas dá pra gente resolver ela agora mesmo. Não precisamos deixar para literatura, não. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos ler a questãozinha aí. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Olha, gente, essa música é muito boa. Olha, chachando, chachar, né? São verbos novos aí. Né? Eu queria ver o pessoal aí que fica dando aula aqui no Apoio Enem, chachando por aí. Imagina o professor Paulo Máximos chachando com o professor Mico, os dois chachando junto. Né? Ou então o professor Henrique, Augusto Henrique Gigante, boneco de Olinda. O boneco de Olinda não cabe nem na câmera, pessoal. A câmera tem que levantar para encontrar o homem. Imagine ele dançando com o professor Mico. O encontro do gigante com o pigmeu. Só no chachado. Acho que ele teria que pegar o professor Mico no colo. Olha que bonitinho. Cena bonita. Coisa linda. E o professor Paulo Máximos cantando isso aqui, aquela voz dele. Pedra Branca. Parece um cantor de bingo, né? Muito bem. Seguimos. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai chamar Zabé, chama Raquel, diz que eu tô aqui com alegria. Muito bem, que bonito, hein? Aí a perguntinha do Enem para nós é: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspecto do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Gente, questãozinha fácil. Trabalhando com variação linguística, variação regional. Onde é que é apresentado no texto a variação regional? Existem vários trechos do texto que aparece a variação regional. A variação linguística aí do povo brasileiro. Agora, onde é que está aparecendo as nossas alternativas? Muito simples. Vamos lá? Vamos ler as alternativas? Olha só, que bacana. Vou até já marcar aqui com a minha canetinha aqui. Então, isso é um desaforo. Diz que eu estou aqui com alegria. Vou mostrar para esses cabras. Vai chamar Maria, chama Luzia. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Qual é a única questão que trabalha com variação linguística regional?
que tem uma expressão própria de uma região. Vai me dizer que a primeira é, isso é um desaforo? Todo mundo fala isso. Qualquer lugar do Brasil. Diz que eu estou aqui com alegria. Diz que eu estou aqui com alegria? É variação regional isso? Não. Vou mostrar para esses cabras da peste, gente. Oxi, 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 os cabras da peste. Gente, óbvio, né? Ó, letra C. Falando nisso, variação linguística vai aparecer mais vezes ainda, hein? E nem gosta de variação linguística. Gosta. Cabra da peste. Tá aí, pra esses cabras. Variação linguística regional, letra C. Questãozinha fácil do Enem, questão tranquila. Muito tranquila. Tudo bem? Seguimos adiante? Vambora. Vamos lá que tem muita coisa pela frente. Aí vem a próxima questãozinha, que é mais longa um pouquinho o texto. Vamos arriscar fazer aquela questão lá de novo de tentar ler o enunciado? Ai, professor, não vai dar certo. Vamos tentar, gente, vai que dá. O professor está ensinando a gente a ser preguiçoso. Não. Lembrando que no Enem tempo é questão resolvida. Vamos ver se isso aqui nos ajuda. Considerando o surgimento da espionagem corporativa em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse impacto, que se resume em ferrou tudo. Resume alguma coisa, eu tenho que saber o que o texto fala para poder resumir ele de forma sintética. Então, não tem jeito. Vamos ler o texto. Vamos lá. Lendo o texto. Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no quesito segurança da informação. Estamos começando a acordar para o problema. Nessa história de espionagem corporativa, temos muita lição a fazer. Falta consciência institucional e um longo aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é uma coisa que nos afeta, diz SP, pós-doutor em segurança da informação. Para ele, devem ser estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de situação. De acordo com o conselheiro do Comitê Gestor da Internet, CGI, o Brasil tem condições de desenvolver tecnologias próprias para garantir a segurança dos dados do país, tanto do governo quanto da população. Há uma massa de conhecimento dentro das universidades e empresas inovadoras que podem contribuir propondo medidas para que possamos mudar isso. Falta de segurança no longo prazo. Ele acredita que o governo tem de usar o seu poder de compra de softwares e hardwares para a área de segurança cibernética, de forma a fomentar essas empresas a produção de conhecimento na área e a construção de uma cadeia de produção nacional. Muito bem. Considerando-se, então, o surgimento de espionagem corporativa, em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse impacto, que se resume em, letra A, alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionada. Letra B, promover a indústria de segurança da informação. Letra C, discutir a espionagem em fóruns internacionais. Letra D, incentivar o aparecimento de delatores. Letra E, treinar o país em segurança digital. Gente, de acordo com o texto, o que é que o texto nos mostra? O texto fala que é preciso o quê? Alertar, promover, discutir, incentivar ou treinar o país. Veja, o texto é claro no sentido do quê? De promover uma nova cultura, certo? Em relação a isso. Promover o quê? Que as indústrias façam algo em função disso. Ter uma corporativa, algo corporativo, certo? Algo junto em função de solucionar esse problema. É óbvio, então, que só pode ser a letra B, pessoal. B. Ó, ficou até torto esse negócio. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer de volta, não gostei disso. Vou fazer de novo. Letra B. Aê! Promover a indústria de segurança da informação, certo? Ele fala, vamos promover isso dentro das universidades, dentro de outros lugares, para que eu tenha uma movimentação em forma de um corporativismo mesmo, para que eu sane esse problema. Tudo bem? Questão que você, voltando no texto uma ou duas vezes, você conseguiria resolver numa boa, certo? Então a leitura do texto com calma, a segunda leitura com grifo, já vai me ajudar a resolver essa questão. Maravilha? Na ervilha? Muito bem. Seguimos lá então, pessoas. Adiante. Adiante. Questãozinha bacaninha aqui, que aparece um anúncio publicitário também. E muita gente não entendeu o que esse robozinho queria dizer para nós aqui. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja,
Então tá lá o robozinho fazendo selfie. Olha que bonito, hein? Olha só o robozinho, só aqui, ó. Selfies. Agora a moda é selfie, né? Tem gente que faz selfie em casa, na rua, no banheiro, no chuveiro, no metrô, selfie no escorregador, selfie no parquinho de diversão, selfie no bosque, selfie dormindo. É selfie pra tudo que é lado, né? No meu tempo não existia esse negócio de selfie. Era só foto. Da foto que você tinha que tirar e não sabia como tinha ficado. Tinha que revelar o filme pra ver se tinha tremido, se tinha tremido. Quantas fotos perdi tremendo, né? Nervoso bater foto. Não tinha isso, né? Ninguém tinha pensado em inverter a máquina fotográfica. Se assim já era difícil, imagina o contrário. Então, né? Mas tudo bem, o selfie é a moda do momento. O Enem cobrou o selfie também, mas como forma de interpretação. E olha lá o que ele pergunta. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao... Qual é a crítica da charge? Gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas. Para com isso, Enem. Para, tá me chamando de burro. Para com isso. Pô, Enem. O que tá acontecendo aqui? Oi. Oi. Aí. Enem, tá de sacanagem com isso aqui, né? Pô. Exploração indiscriminada de outros planetas. Ah, Enem, vai ver se tô na esquina. Circulação digital excessiva de autorretratos. Opa, acabei de falar que a moda é o selfie. Pode ser? Vamos ver as outras. Vulgarização das descobertas espaciais. Enem, vai ver se tô na esquina, velho. Mecanização das atividades humanas. Ô, Enem, vai ver se eu tô tirando um selfie lá na sua casa. Porque, por favor, né? Só pode ser a letra C. Muito simples, gente. Muito simples. A moda do momento é o selfie. E o Enem faz uma crítica ao selfie através daquela chargezinha ali bonitinha. Certo? Pessoal, sem enrosco. Tranquilo e calmo. Tudo bem? Maravilha? Dê bem com o Enem? Ah, moçada. Espero que tenha acertado todos, hein? Seguimos. Seguimos adiante. Muito bem. Aí nós vamos para a próxima questão. Que é uma questãozinha agora... Na verdade, nós temos quase uma página toda só de literatura. Nós vamos pular essa página praticamente toda. E aí, vamos para outra página. Que daí a outra página não é literatura somente. Vamos lá. Literatura. Aqui não vai ser literatura. Deixa eu só ver. Opa, aqui. Aí. A história mais ou menos. Essa aqui não vai ser literatura. Temos uma parte que não é mais de interpretação que de literatura. Muito bem. A história mais ou menos. Nesse caso aqui, gente, é uma crônica, certo? E a crônica vai ter que ser lida. Então o Enem esse ano conseguiu fazer um pouco mais de questões interessantes, não dando a resposta no próprio enunciado. Se ele deu o texto, vai ter que ler o texto aí. Tá melhorando essa questão. Essa questãozinha do Enem de fazer textos longos, onde eu não precisava usar o texto, tá melhorando. Tá ficando bom o negócio. Então vamos lá. Vamos ler aqui o que falou o Enem para nós. Negócio seguinte. 3 reis magrinhos ouviram um piá... Opa, um piá não. Um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no oriente e tal e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o troço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador. E tá falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de ir direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. Mas comeu em boca e disse, joia. Onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. Muito bem. Na crônica de Veríssimo, vamos ver aqui, ó. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do... Veja, todo mundo percebeu ali que existe uma piadinha ali na maneira como foi anunciado a chegada de Jesus, o Salvador e tal. Toda a historinha que tem lá na Bíblia do nascimento de Jesus Cristo. Tudo bem?
Época de final de ano, Natal chegando, né? O Enem acontece no final de ano, então quando chega no Enem, já pensa no Natal, Feliz Férias e Carnaval e acabou, começando no outro ano. É assim que funciona, certo? Então, muito bem, é uma certa parodiazinha, uma linguagem, eles mudaram a linguagem da maneira como apresentam a história de Jesus ali. Tudo bem? Do nascimento de Jesus Cristo. Muito bem, trabalhou muito com a linguagem. Grave essa palavra, linguagem. Vamos lá. Então, a linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto. Pessoal, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, o que é uma linguagem rebuscada? É uma linguagem simples, uma linguagem elaborada. Rebuscada é uma linguagem elaborada, certo? Não é uma linguagem simples. O texto é uma linguagem elaborada, uma linguagem simples. Tem muito até coloquialismo, tem até gírias ali, pessoal. Então não é rebuscada nunca nessa vida. Nunca. Falsa letra A. Seguimos. A inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. Peraí, a crônica traz humor a partir das perguntas? Não pode ser verdade isso, né? Caracterização dos lugares onde se passa a história. Para, Enem! Você está achando que eu vou cair nessa, de que os lugares trazem humor? Não. Ele quer saber, o Enem está me perguntando o humor. Não é. D. Emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada. Não, está contextualizado, só está com uma linguagem mais suave, uma linguagem mais fanfarrona, Não pode ser, né? Aí, contraste entre o tema abordado, tema bíblico, e a linguagem utilizada. Meu Deus do céu, que questão fácil. O Enem tá de brincadeira, cara. O Enem tá falando pra gente que a gente não sabe ler e interpretar, que não sei a história de Jesus. Professor, mas eu sou ateu. Mas você já ouviu essa história alguma vez na vida? Professor, mas eu sou muçulmano. Você já ouviu essa história? Professor, eu sou, sei lá, qualquer outra coisa. Eu sou do candomblé, você pode ser qualquer religião. Mas essa história você já ouviu em algum momento da sua vida. Certo? Não dá para entrar numa furada dessa e errar uma questãozinha simples dessa. Tudo bem? Então o foco do humor é na linguagem. Muito bem? Fácil letra E. Respostinha nossa aí, que o Enem nos tentou pegar uma peça, mas não deu certo. Aí, vamos para outra questão aqui. Temos uma lá embaixo que vai ficar para a parte de literatura. E temos mais uma questãozinha aqui, ó. Exercício da crônica. Muito bom. Vamos lá ler essa crônicazinha aqui também. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelos personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. De preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que com as suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto. Já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Muito bem. E a perguntinha vai ser o quê? Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui... Muito bem. Primeiro, a função da linguagem, aí ele está... No próprio texto que ele está dizendo. Ele fez uma crônica sobre o assunto que ele tinha, que era o quê? Nenhum assunto. Ele fala, quando falta assunto, você faz uma crônica sobre não ter assunto, e pode ser que nesse momento surja um assunto, que é não ter assunto. Sacaram? Então ele faz aí uma certa metalinguagem, né? Falando sobre o próprio tema que ele está vivendo ali. Bonitinho, né? Bem elaboradinho, bem informadinho, bem tranquilo. Vamos ver o que as questões falam para nós. Olha só. A primeira fala. Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. É aí que se atribui a linguagem, a função da linguagem que ele quer usar ali? Não, né? Acabei de explicar para vocês que não é isso. Ele está tentando fazer o quê? Apresentar o tema que é não ter tema, não ter assunto. Muito bem. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Pode ser. A falta de inspiração tem a ver com a inspiração que eu não tenho. Vamos deixar essa aí mais ou menos. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. A falta de assunto tornou-se um assunto.
Pode ser que a C também seja, se não tiver nenhuma melhor que essa aí. A D, no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. Não. Papel da vida do cronista, você tá de sacanagem, né, Enem? Aí não. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Uma crônica por meio de uma crônica. Metalinguagem. O que é metalinguagem? Quando o texto fala sobre ele mesmo. Quando algo é escrito sobre si próprio. Quando uma poesia fala de poesia, uma música fala de música, uma crônica fala de crônica. Ou uma crônica fala da dificuldade de fazer crônica. Isso é metalinguagem. Letra E, pessoal. Apesar dessas aqui não estarem totalmente erradas, a letra B está mais ou menos. Ficou feio isso, né? Vamos apagar. Ficou feio. Professor, não seja preguiçoso. Escreva direito esse negócio aí. A letra B, mais ou menos. A letra C, mais ou menos. Mas a letra E, totalmente certa. Certo? Então, muito bem. Aí é uma metalinguagem que rola, função da linguagem. Certo? Quando ele falou em função de linguagem no em cima, eles têm que lembrar das funções da linguagem. Função fática, referencial, função poética, metalinguagem e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso. Relax no pirex. Vamos lá, pessoal. Seguimos. Mais uma questãozinha do Enem, e é sobre a água potável. Olha que bonitinho. Texto. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Nesse ano ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois senão a água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, maior produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são hoje as maiores consumidoras de água. Com mais de 70% do uso, faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. Muito bem. Questãozinha bem pertinente aqui, né? Questão da água. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início do texto, o verbo dever contribui para expressar muito bem. O dever, no início do texto, contribui para expressar o quê? Vamos voltar lá e achar onde está o verbo dever. A água potável deve acabar, tá? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar. Olha ali, ó. Deve acabar logo, em 2050. Esse verbo aí está expressando o que para nós? Essa é a pergunta que ele quer saber. Uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos, a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais e contemporâneos, a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. Gente, primeiro, vou começar de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. É uma ficção isso? Não. Nós já sabemos que isso é verdade, está acontecendo. Está rolando a parada. Está rolando. Beleza. Uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável? Previsão trágica pode ser verdade. Pode ser verdade essa previsão. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis? Não, né? Deve acabar não significa que ele está falando sobre a renovação da água. A habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos? Também não. Esse verbo dever não tem relação com isso, gente. Não tem relação com isso. Uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. Deve acabar. Deve. Ele está no tempo presente? Deve acabar. Isso é o tempo presente. Futuramente acabará. Se eu trocasse o deve acabar por acabará, não teria a mesma relação? É um tempo futuro, né? Traz uma relação de futuro. Então, ou seja, uma previsão do que pode ocorrer. Previsão trágica, pessoal. Questãozinha bem elaborada do Enem,
Você poderia confundir com essa aqui, ou até mesmo com essa segunda aqui, certo? Mas a questão certa é aqui, trabalhando com a questão verbal. Olha só que bacana, o Enem trabalhando com verbos. Muito legal a questão do Enem aí. Um pouquinho mais elaborada, mas não difícil de resolver também. Tranquilo? Feito o grilo. Muito bem, seguimos. Seguimos lá adiante. Temos mais algumas questõezinhas para fazermos ainda nesse momento. Estão cansados, pessoal? Não, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo, questõezinhas bem aqui elaboradinhas, cheias de animação, questões bem legaisinhas. Aguenta mais um pouquinho? Respira fundo que tá quase no fim. Não, mentira, falta mais uma metade ainda. Não, tá bom, falta mais umas 10. Mas tá quase, tá quase. Vamos lá. Mais uma questão do Enem. Vamos lá. Viva a nova TV. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou um smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Muito bem, muito legal essa propagandinha aqui que é colocada para nós. E aí, a questão é: o texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por. Muito bem. Essa realidade que é apresentada aqui é uma realidade que está bem próxima da gente, certo? É uma coisa que já está acontecendo. Quantas pessoas não ficam ali assistindo jogo de futebol e postando coisas, assistindo não sei o que e postando coisas? Tem programas de televisão que pedem para você participar do programa postando coisas via redes sociais, via internet. Então isso é uma realidade. Já é a nova televisão. E aí o Enem está abrangendo esse tema. Bem bacana, tema bem atual, bem legal. Como é que ele vai abranger isso? A perguntinha que ele nos faz é: qual é a intenção desse texto de cima aí? Vamos lá. Então, as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta, transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais, renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens, minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Vejam, essa questão também está bem feitinha. No entanto, o Enem nos dá uma resposta que talvez você poderia questionar, certo? Veja, o que poderíamos marcar aqui? Quando eu olho para cá e falo assim, ó, a estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV, isso é falso. Isso é falso. Não precisa de outra televisão. O estímulo não é esse, o estímulo é a interação, é diferente. Então, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. É meio questionável isso, né? Contemplar os desejos individuais de cada um em relação à televisão, com recurso de ponta, que ele quer dizer dar o smartphone, os tablets, para interação. Quem sabe? Transformar a televisão no principal meio de acesso à rede social? Não, isso é falso. Isso aqui não. Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. Isso aqui pode ser, hein, pessoal? Essa aqui pode ser. Minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Minimizar a televisão é falso. Você poderia ficar entre a B ou entre a D. Muita gente marcou a D. Por quê? Pensar que renovar as técnicas de apresentação de programas é uma verdade. Certo? É uma verdade isso aqui. É uma renovação na maneira de apresentar os programas. Mas é uma renovação de captação de imagens? Não. A primeira parte da questão está certa, a segunda não está. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. A captação de imagens não tem a ver com a participação via tablet, via processo de outras redes sociais. Não tem a ver. E é isso que deixa falsa a questão. Sobre a letra B, alguém pode pensar assim: contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Desejo individual de quem? De cada telespectador. Que quanto mais você interage com a televisão, com os programas de televisão, mais parte dele você se sente. Por que o tal do Big Brother, outros programas de reality shows fazem tanto sucesso? Porque as pessoas se sentem lá dentro, se sentem fazendo parte daquilo. Quanta gente que quer estar na televisão, quer fazer sucesso na televisão, na telinha. Isso é comum do ser humano e especialmente do brasileiro. Então, a letra B é a nossa resposta, devido a isso.
Contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Os recursos de ponta são os tablets, os smartphones, todas essas traquinagens que a gente usa aí para poder ter acesso às redes sociais. Entenderam? Questão difícil do Enem. Porque a resposta que ele queria de você não era tão óbvia assim. Tinha que pensar um pouquinho mais. Tinha que ter um pouquinho mais de sacada no lance. Certo? Então, questão difícil do Enem. Essa aqui é uma das mais difíceis que apareceu na prova. Certo? Se você errou essa, fique tranquilo. É uma das mais difíceis. Se você acertou, massa. Certo? Mas fique sus. Tudo bem, gente? Fique sus que nem mousse. E vamos que vamos. Bola pra frente. Que tem muita coisa pela frente ainda. Seguimos. Aí vem uma questãozinha de literatura e nós vamos para outra questão. Muito bem. Uma outra questão que tem 2 textos também. Texto 1 e texto 2. Vamos lá. Texto 1. Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Muito bem. Bonitinho. Nosso primeiro texto. Segundo texto. Rindo, brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas. Prima Constança disse isto. Dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. Prima Constança ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela, mas ia também tomar suas providências. Casamento e mortalha. No céu se talha. Deus escreve direito por linhas tortas. O que for soará, dizia aos ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. Muito bem. Aí a perguntinha. O uso que prima Constança faz dos ditados populares, no texto 2, constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1. Por quê? Muito bem. Aí você vai ter que voltar no texto 1 e entender qual é o saber que ele está querendo abordar, gente. Então, ele diz assim, utilizar o tipo de saber definido no texto 1. O saber é, dito popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência, certo? Secular experiência do povo. Ou seja, de experiência do povo, algo que é do cotidiano. Muito bem. Exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Uma frase sentenciosa, concisa, baseada no conhecimento do povo. Maravilha. Então, por que é que ela faz bem o uso dos ditos populares na fala dela? Primeiro, cita-os pela força do hábito, aceita-os como verdade absoluta, aciona-os para justificar suas ações, torna-os para solucionar um problema, toma-os para solucionar um problema, considera-os como uma orientação divina. Veja. Primeiro, cita-os pela força do hábito. Falso, né? Ela faz de modo pensado o uso dos ditos populares. Aceita-os como verdade absoluta. Ela até aceita-os como verdade absoluta, mas será que o uso deles é por causa disso? Não, né? Ela aceitá-los como verdade absoluta não tem a ver com o uso deles. Tudo bem? Aciona-os para justificar suas ações. Opa! Justificar ações. De acordo com aquilo que ela faz, ela usa como forma de sustentar as suas ações. É quase como se fosse um argumento, né? Para sustentar o seu agir. Ah, pode ser. Muito bem. Toma-os para solucionar o problema? Não, falso. Nada a ver. Considera-os como uma orientação divina? Não. Ela usa o divino dentro dos ditos populares. Então, pessoal, nossa letrinha, letra C. C de certo. C de certo. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bacana essa questão do Enem, viu? Muito bacaninha. Trabalhou ali com os ditos populares, dentro de um texto, o uso deles, bem legal, bem tranquilinho. Fácil? Fácil. Suave nessa nave. Leve como a neve. No sossego no morcego. Muito bem, pessoal. Seguimos. Muito bom, muito bom. Seguimos lá, tem mais um texto agora, olha aí. Mais um texto, que beleza. Que vai falar de música. Olha aí, vai falar de música. Quer dizer, mais ou menos música. Mas vamos lá. Fala o seguinte. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos 1970.
quando da proliferação dos chamados bailes black, nas periferias dos grandes centros urbanos, embalados pela black music americana. Milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro ficou conhecido como Black Hill. A indústria fonográfica descobriu o filão e lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes. Difundia a moda pelo restante do país. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de... Muito bem. O Enem quer saber dentro do texto. Se você voltar para o texto, você consegue enxergar como é caracterizado isso. A presença dessa cultura aconteceu e por quê? E ele dá a alternativa. Ou seja, a interpretação direta do texto. Você voltando no texto, você tinha a tua resposta. Olha lá. Ó. Lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. Entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional. Subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes. Afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Reprodução da cultura musical norte-americana. Muito bem, vamos ver aqui. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas? Falso, não é isso. Lá no texto está nos dizendo que isso foi um modo que o jovem achou de se autoafirmar no mundo naquele momento. É uma afirmação do jovem. Está lá no texto, lá no comecinho do texto já. Entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional? Falso, nada a ver. Cheirou cola, Enem, nada a ver. Subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes. Viajou, mascou a meia do pai nesse momento aqui. Nada a ver. Nada a ver. Totalmente viajado aqui. Afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Opa, acabei de falar! Acabei de falar! A afirmação do jovem no momento, que achou aonde extravasar, onde se identificar, fazer suas partes. Hã? Pode ser a letra D. Reprodução da cultura musical norte-americana? Não, né? Não é reprodução, pessoal. Então a letra D, a nossa respostinha. Muito bom, muito fácil. Resposta que estava direto no texto. Lendo com calma, você encontrava a tua respostinha ali. Sem problemas. Relax no Pirex. Tudo bem? Na manha da aranha? Suave nessa nave? Firmão no busão? Seguimos. Seguimos, pessoal. Seguimos. Mais questõezinhas do Enem. Vamos lá. Tá quase, pessoal. Tá quase. Falta mais um pouquinho. Mais umas 10 só. O professor falou que era 10 agora há pouco. Tá bom. Desculpa, não sei contar. Seguimos. Aqui mais um texto para nós. Vamos para a leitura do texto. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distingue o português do Brasil e o português de Portugal. Mas olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa em 1808 e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser o intermédio obrigatório de assimilação desses empréstimos e assim Brasil e Portugal começaram a divergir não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Olha que bacana! De novo o Enem falando de variação linguística. Opa, produção, o que está rolando aí? Aê, beleza. De novo o Enem falando de variação linguística. Eu falei para vocês, o Enem gosta de variação. Ele vai falar bastante de variação linguística. Fique esperto. Lembra do conceitozinho de variação linguística? Você vai resolver isso aqui, ó. Facinho, tetinha. Fácil. Seguimos lá. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Resposta está direto no texto também, gente. Vamos lá. Deixaram marcas da história vivida pela nação como a colonização e a imigração. Transformaram em um só idioma línguas diferentes como as africanas, as indígenas e as europeias. Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, o indígena e o europeu. Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal.
tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa. Gente, aqui é mais fácil fazer o quê? Você vai naquilo que você tem certeza que não tem nada a ver com o texto. E risca já. Risca que você tem certeza. Por exemplo, quando ele fala ali, promover uma língua acessível falando de origens distintas, tipo africano, indígena e europeu, gente, tem é acessível para todos esses povos a nossa língua? Para, Enem. Vai caçar sapo, velho. Guardar uma relação de identidade entre os falantes portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal. Eles falaram agora há pouco ali no texto que rolou uma diferenciação, uma divergência português do Brasil e português de Portugal. Falso, já está falso já. Ó. Já risco aqui já. Tornar a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa. Ele fala no texto isso? Está no texto isso? Não, é falso. Falso. Viajou. Sobrou a A e a B. A B fala assim, ó, transformaram em um só idioma línguas diferentes, como os africanos. É um idioma só? Africano, indígena, europeu? Para, Enem, tá me chamando do quê? Tá me chamando do quê? Tá louco? Tá de sacanagem, Enem? Só sobrou a A, pessoal. Aí, professor, mas eu não entendi isso do texto. Mesmo sem ter entendido, só sobrou a A. Marcar que tá certo. Mas vamos lá explicar por que é A. Olha lá. Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Sim, a colonização do Brasil e a imigração para o Brasil deixaram marcas na nossa história. Ou seja, a nossa língua é reflexo dessas marcas. A nossa língua sofre essas marcas também, pessoal. É isso que está dizendo no texto. Fácil. Não dava para essa questão. Ai, professor, eu errei. Relaxa, agora já foi. Brincadeira. Calma. Leia de volta as questões com calma. Entenda o que ele está te pedindo. É isso que importa no Enem. É isso que importa. Tudo bem? Seguimos? Pau na mula. Vamos lá. Seguimos mais uma questãozinha. E aí temos um megafone. Voz da comunidade. Passo se consegue com voz. Muito bem. E aí a questão fala. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Isso se evidencia pela... Muito bem. Se evidencia por o quê? Predominância de tons claros na composição da peça publicitária. Neste caso aqui, pessoal, predominância de tons claros, se você consegue visualizar na prova isso? Consegue ver isso na prova? Não dá para ver isso na prova. A prova é em preto e branco ou em colorido? Não dá para saber. Então, automaticamente, isso aqui os caras fizeram de cagada, velho. Já vou dizer aqui, falso. Besteira dos caras, besteira. Ai, produção, podia falar cagada? Já falei agora já foi. Agora já foi. Certo? Besteira, já era. A associação entre uma arma de fogo e um megafone. Olha só que bonito. Vamos voltar no megafone aqui, ó. Aqui tá meio ruim para ver, mas aqui é o cabo de uma arma. Olha só. Deixa eu botar aqui de novo, ó. Aqui é o cabo de uma arma. Tá rolando aqui, ó. É o cabo de uma arma. Aqui tem até o dedo, tem o gatilhozinho aqui, ó. Tem o dedo no gatilho ali, ó. Certo? Com o megafone em cima. E ó, paz só se consegue com voz. Pessoal, tá na cara, né? Tá na cara que isso aqui é verdade. A associação entre uma arma de fogo e um megafone é uma verdade. Trabalhando com a parte de violência, certo? Ele quer uma transformação social para diminuir a violência. Será que é? Tá com toda a pinta de que essa resposta, né, pessoal? Vamos ver as outras. Grafia com inicial maiúscula da palavra voz no slogan. Nada a ver. Aqui é o slogan, o nome do slogan com letra maiúscula, pessoal. Imagem de uma mão segurando um megafone. Não, né? Falso essa aqui também. Representação gráfica da propagação do som. Enem, vai caçar sapo, velho. Só pode ser a letra B, a nossa respostinha. Cara, às vezes o Enem brinca com a nossa inteligência. Ele acha que a gente não tem cérebro. Ele acha que vai abrir o tampão da cabeça aqui e vai ter um fiozinho passando aqui no meio. Aí corta aquele fiozinho e puf, cai as orelhas. Ele acha que é isso que tem na nossa cabeça. Não é possível. Questão fácil demais do Enem. Fácil demais. A imagem ali, a parte do texto não verbal já identificava tudo para nós. Certo? Muito tranquilo, muito fácil. Seguimos lá. Enem. Não brinque com a gente, Enem. Vamos lá. Tenho certeza que o professor Máximo tinha errado essa questão. Porque ele tem só um fiozinho dentro da cabeça. Mais nada. Vamos lá, pessoal.
Questão 116 ali, mais um texto do Círio Pocente. Agora, não do Círio, né? Mais um texto, e é esse texto do Círio Pocente. E ele fala um pouquinho sobre a língua portuguesa de novo. Olha lá. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou de seus colunistas. Muito bem. Então, o que é que o Círio Pocente está abordando aqui? Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Verdade. Assim sendo, o que o Enem quer saber? O domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber a. Descartar as marcas da informalidade do texto. B. Reservar o emprego da norma padrão aos termos de circulação ampla. C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E. Desprezar as formas da língua previstas pela gramática e manuais divulgados pela escola. Vamos colocar o que é falso, né? Ele está dizendo para desprezar o que está na gramática? Falso. Já a letra E já está falso. Esquece a letra E. Ah, vai desprezar? Ele falou lá em cima. Não, não é isso que acontece. Temos que saber nos adaptar de acordo com os contextos em que a língua é apresentada. Já dei a resposta para vocês. Você tem que adaptar a língua de acordo com os contextos, de acordo com o Círio Pocente. Descartar as marcas de informalidade do texto? Falso, a informalidade tem que ser levada em consideração. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Não, ele fala que qualquer texto tem sua variabilidade de acordo com o contexto. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Nada a ver, ele quer que toda língua seja igual ao discurso jornalístico? Falso. Sobrou a letra D, e olha lá o que ela fala. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. O segredo está aqui, ó. Contexto. Que é o que fala no texto do Círio Pocente. Pessoal, variação linguística de novo. Aquilo que defende lá o nosso amigo que está no MEC, lá o Marcos Bagno. Ele fala isso, né? Do preconceito linguístico. Então, veja, se ele está dentro do MEC, as questões vão ser semelhantes àquilo que ele pensa também. E isso é um estudo que é válido, muito válido por sinal. Está sendo muito discutido isso dentro da língua portuguesa. Temos que estar de olho aberto com o que acontece na língua portuguesa. Muito bom. Questãozinha simples, tranquila, sem nenhum segredo, fácil de resolver. Tranquilo, Pedrão? Pessoal, estão dormindo aí? Ei, acorda aí, pessoal! Ei, vamos aí! Falta pouco, só 10. Ah, o professor falou isso há 10 questões atrás. Mas o Enem, bem-vindo ao Enem. O Enem é assim, de 10 em 10 a gente chega ao final. Maravilha? Seguimos lá, bora! Mais um pouquinho. Tá quase, pessoal, tá quase. Daqui a pouquinho tem umas questões de literatura, eu vou dar uma puladinha e tal. A gente vai chegar logo ao final da nossa resoluçãozinha aqui. Agora, de verdade, vai faltar só mais umas 15. Mentira, pessoal, mentira. Seguimos. Aí, mais um texto. Aí, mais um texto não verbal, misturado com texto verbal. Vamos ver o que fala para nós aqui? Olha lá. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Aí tem no cantinho está escrito aqui: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Certo? Está aqui no cantinho, está bem pequenininho, está meio ruim para ler aí. Você deve estar com sua provinha na mão, você deve estar conseguindo ler com mais tranquilidade aí. Muito bem. Vamos ver aqui qual é a perguntinha agora. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para... Vamos ver qual é a função dessa metáfora aí. Informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-las. Informar crianças vítimas, pessoal? Falso, né? Não quer informar as crianças, quer informar os adultos, né? Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas,
com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. É só contra as meninas? Não, contra qualquer criança. Falso. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Opa! Tudo certinho aqui. Vamos ver se tem alguma mais certa que essa. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. É só durante a noite? Não, falso. Chamar a atenção para o fato do abuso infantil ocorrer durante o sono. Peraí, vamos levantar aqui. Durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Meu Deus do céu, Enem. Aqui ele brincou com a gente, né? Aqui o Enem brincou. Brincou. Aqui tá certo, né? Aqui tá falso e aqui tá falso. Certo, gente? Questãozinha fácil. Interpretação de texto não verbal é só você ler com calma. Ainda mais quando mistura assim, ó, texto verbal com não verbal, fica bem fácil. Faz a relação dos dois, ó. Melzinho na chupeta, sus que nem mousse. Suave nessa nave, beleza na represa. Leve como a neve. Tranquilo feito grilo. Na manha da aranha. Dê bem com o Enem. Maravilha? Pessoal, tô cansado. Calma, respira fundo. Tá, faz o seguinte. Estica o braço e... Dá uma espreguiçadinha. Susse, que nem mousse. Dá uma mexida no pescoço. Respira fundo. Dá uns pulinhos. Levanta a cadeira aí, dá uns pulinhos, tá, beleza? Você tá com o tablet? Beleza, então segura o tablet na mão. Pula com o tablet. Não, tô com o notebook. Bota o notebook no sofá, levanta, espreguiça, dá uma rebolada. Beleza? Acordou de novo? Vamos lá, falta pouco. Voltamos agora. Pega esse tiro na mão aí de novo. Me olha. Tá faltando um pouco, vamos lá. Seguimos. Obrigado, Enem. Muito fácil a questão, hein? Aí, seguimos agora para a próxima questãozinha. Tem mais um texto. Vamos ver se dá para ir direto no enunciado desse texto? Vamos ver se dá para ir no enunciado direto. Você voltou. Muito bem. Já é a segunda vez que o Enem foge de mim hoje. Acho que ele está assustado com a pessoa. Ele estava com saudade de mim. E aí, de repente, ele foge, volta. Cara, com uma armação desses caras aí, velho. Do boneco de Olinda, do professor Mico, o Minimin. Sabiam, né, pessoal, que é um casal, né? O gigante, o pequeno, tipo Davi e Golias. Já falei, né? Os dois dançando junto, aquela coisa toda. O boneco de Olinda pega o Mico no colo. Tipo um brinquedinho de estimação. Assim. O professor Máximos é o terceiro do grupinho ali. Fora o professor André, né? Que é aquele cara, velho? Que esse cabelo, velho? Tá, professor, você tá falando que você não tem cabelo. Mas se for bater aquele cabelo, eu prefiro não ter, né? Vai dizer. Voltamos aqui, pessoal. Bom, se a gente for no enunciado aqui, gente, dessa questão, você vai ver que você vai ter que ler o texto, não vai ter jeito. Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal. Pronto, tem que ler, não tem jeito. Tem que ler, não tem escapatória. Então vamos lá. Coragem, pessoal, coragem. Eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a minha família, com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente, infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? E o irmão mais velho dela, meu padrinho, tinha 17 e ela foi obrigada a trabalhar. Foi trabalhar no banco e o banco, no caso, estava com o número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência para um local mais perto de Parnaíba, que era a cidade onde eles moravam. E por engano, o escrivão entendeu Paraíba, né? E minha família veio parar em Mossoró, que era exatamente o local mais perto onde tinha vaga para funcionário do Banco do Brasil. E ela foi parar na rua do meu pai, né? E começaram a se conhecer. Namoraram 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram. É lógico, porque todo relacionamento tem uma briga. Né? E eu achei que esse fato muito interessante, porque foi uma coincidência incrível, né? Como vieram a se conhecer, namoraram e até hoje estão juntos. 17 anos de casado. Muito bem. Bonitinho esse texto, né? Aí, olha só. Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição de né. Grifamos isso. A frequente repetição de né. Essa repetição é um ou é uma? Índice de baixa escolaridade do falante, estratégia típica de manutenção da interação oral, marca de conexão lógica entre conteúdos na fala,
Manifestação característica da fala regional nordestina. Recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Gente, é um índice de baixa escolaridade do falante? Não, né? Falso, então. Burro. Falso aqui, ó. Deixa eu apagar. Aí. Professor, todo mundo fala né. Então, não é uma baixa de escolaridade. Né. Não é. Todo mundo fala né. Estratégia típica de manutenção da interação oral. Pode ser. A gente, quando está conversando, nem percebe. A gente está o tempo todo tentando fazer uma conexão, uma fala com a outra. E às vezes, quando você é entrevistado ou está conversando com alguém, a gente fica lá, pois é, então, né? Então, aí a gente... Ou eu uso então, ou uso né. Vários outros elementos de articulação da fala. Da fala. Pode ser uma verdade, letra B. Letra C. Marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. Conexão lógica? Não, falsa. Porque nem sempre tem lógica o uso do né. Manifestação característica da fala regional nordestina? Falsa. Todo o Brasil fala isso. Recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa? Está enfatizando alguma informação da narrativa? Falso. Ou seja, letra B, pessoal. Simples assim. Simples, simples, simples assim. Né? Muito bem, pessoas. Tranquilo? A questão fácil do Enem, hein? Não dava para errar isso aí também, não. Seguimos. Seguimos adelante. Vamos lá. Mais uma questão. Professor, mais um texto. Sim, texto do Enem. Vamos lá. Força e coragem. O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. Olha que legal, o Enem tratando de um assunto novo, né? Um esporte em ascensão, muito bem. O maior evento de artes marciais mistas do planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente o UFC. O ringue com 8 cantos foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale tudo, mas isso já ficou no passado. Agora a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. Muito legal isso aqui, hein? Apagar o estigma negativo. Texto bem bacaninha aí sobre o MMA. A pergunta é: o processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Então ele faz uma pergunta de interpretação do texto a partir das realidades de mundo, hein, gente? Das realidades de mundo. Vamos lá. Então, a pergunta: qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? A modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. Pessoal, valor lúdico, valor de brincadeira? Não, né? Não dá. Então, falso. As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas? Não, né? A intenção não é aumentar o grau de violência. Favorecendo a busca de emoções mais fortes, tanto aos competidores como ao público? Falso. Não é aumentar a violência. E sim, ter um cuidado com essa violência. As mudanças de regras do MMA tendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, ok? Visando sua introdução nas academias de ginástica na dimensão da saúde. Não, introdução não, ela já existe, já está lá. Então, falso. Falso. Letra D. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. Enquanto defesa pessoal? Será? Será? As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. Opa! Tudo certo na letra E, hein, pessoal? A letra D, o que está falso é isso aqui, ó. Não tem nada a ver com defesa pessoal, certo? É só para ser uma modalidade no formato de esporte melhor conduzido aí, para ter mais cuidado com os atletas disso. Tranquilo? Fácil, hein? Bem tranquilo isso aqui também. Muito bem, Enem. Obrigado por essa questão fácil de um assunto bem atual para nós. Maravilha, maravilha, maravilha. Seguimos. Vamos lá. Mais uma questãozinha, mais um texto. Professor, não aguento mais texto. Bem-vindo ao Enem, pessoal.
Enem é recheado de texto e é assim que funciona, é assim que vai ser. Vamos lá, vou ajeitar aqui. Título do texto: Uso de suplementos alimentares por adolescentes. Olha aí, tema bem atual também. O Enem conseguiu contemplar bastante temas atuais, foi bem legal esse Enem aí, viu? Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando cada vez mais suplementos. A prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum em adolescentes e sexo maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo a quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares, ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 46 bilhões de dólares em propaganda como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares. O texto informa que a ingestão desses suplementos... Vamos ver o que o texto quer saber de nós aí. É indispensável para as pessoas que fazem atividade física regularmente. Falso. Não é indispensável. É estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Isso aqui fala lá, hein? Corpo ideal. Vamos ver se pode ser essa. Cuidado. Muito cuidado. É indicada para atividades físicas como a musculação com fins de promoção da saúde. Não, né? Não diz que é indicada para isso. Pode ser utilizado, mas também pode não ser. Direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas. Isso está no texto? Não, falso. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividade física. Nossa senhora, Enem. Vai caçar sapo. Resposta certa, letra B. O Enem muitas vezes brinca com a nossa mentalidade, pessoal. Já falei sobre isso, não falei? Não falei? É, já falei. Fiquem espertos com isso, pessoal. Cuidado, hein? Muito bem, seguimos adiante. Questãozinha fácil, hein? Questãozinha bem fácil. Aí, temos dois textos. E se eu tenho dois textos, eu tenho que ler porque ele vai fazer um comparativo. Ele vai trabalhar com os dois. Então, olha lá. Texto 1. João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do Capitão, mudara-se de campanha da campanha havia 3 anos. 3 anos de pobreza na cidade bastaram para o degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos. Opa, não tinha um vintém nos bolsos. E fazia 2 meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha. A história de sua desgraça se confunde com a da maioria dos que povoam a aldeia de Boa Ventura. Uma cidadezinha distante, triste e precocemente envelhecida, situada nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai. Muito bem. Primeiro texto, bacaninha, falando aí da cidadezinha lá de Boa Ventura, da aldeia de Boa Ventura. Texto 2. Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse. Menos complicação com os homens, mas não estava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para descolar algum. Fui de porta em porta me oferecendo de faxineiro, mas estava todo mundo escabreado, pedindo referências. E referências eu só tinha do diretor do presídio. Aí continua lá em cima. A pergunta é: a oposição entre campo e cidade esteve entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira. Os fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse embate incorpora um elemento novo, a questão da violência e do desemprego. As narrativas apresentam confluência, pois nelas Vamos ver qual é a confluência apresentada nas narrativas. Pois nelas né? A criminalidade é algo inerente ao ser humano, que sucumbe às suas manifestações. Ela é inerente ao ser humano, não é falso, nada a ver. Meio urbano, especialmente a das grandes cidades, estimula uma vida mais violenta. Falso, né?
Não fala no texto que estimula a vida mais violenta, não tem nada a ver. Falta de oportunidades na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade. Opa, um diz que o cara é criminoso porque não tinha oportunidade, o outro diz que ele está procurando emprego e acabou de sair do presídio. Pode ser essa, pode ser. D, o êxodo rural e a falta de escolaridade são causas da violência nas grandes cidades. Não, falso, não tem nada a ver disso no texto, não fala isso. Complacência das leis e a inércia das personagens são estímulos à prática criminosa? Meu Deus do céu, não tem nada a ver. Só sobrou para nós a letra C, pessoal. Letra C. Veja, aqui, nesse tipo de questão, você fazer uma eliminação é mais fácil. Você vai vendo aquilo que não tem nada a ver com o texto e vai eliminando. Vai eliminando até sobrar uma para você que é a certa. Certo? Porque se você procurar a verdadeira, pode confundir a sua cabeça. Então, sempre que eu tiver aí 5 questõezinhas com interpretação direta de textos, vai eliminando aquelas que você tem certeza que não são verdadeiras. Até você chegar em uma só. Tudo bem? Tranquilo, feito grilo? Leve como a neve? Vamos lá? Força! Tá, esquece. Vamos lá. Seguimos. Olha que bonitinho, mais um texto não verbal. Iote. O trânsito do feriado é sempre um quadrado dramático. Opa, um quadrado não, um quadro dramático. O trânsito do feriadão é sempre um quadro dramático. Muito bem. O trânsito do feriadão é sempre um quadro dramático. É o que está dizendo para nós aqui. E eu tenho lá uma pintura, certo? Com um carro ali. Então tem uma mistura de informações ali nessa charge. Olha aqui que fala o Enem. Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, que é o quadro de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, o que é que a charge explora, gente? Fácil, hein? Bem fácil esse. Ela explora uma referência ao contexto trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. Ou seja, ele quer dizer que o referente é o mesmo? O referente é o mesmo? Os dois falam do trânsito? Picasso e Iotti? Falso. Pelo amor de Deus, né? Guernica fala do bombardeio à cidade. Iotti fala do trânsito. Faz uma referência com Guernica. Para. Hã? Seguimos. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pela chargista. O tema dos dois é o mesmo? Nada a ver. Vai caçar sapo, Enem. Tá achando que a gente tem o quê, velho? C. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto no Guernica quanto na charge. Mundo caótico? Não. Falso. Nada a ver. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. A permanência de tragédias retratadas nos dois. Uma referência temporal. Sempre tem tragédia? Não. Falso. Guernica retrata uma tragédia específica. E aqui o nosso amigo está tratando de uma tragédia específica também no carnaval em relação ao trânsito. Uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Isso aqui, ó, quadro dramático. Guernica é um quadro dramático sobre o bombardeio à cidade, certo? Enquanto ali a parte da charge também está dizendo que tem um quadro dramático em relação ao feriadão. Ao trânsito do feriadão. Verdade. Tudo certo. Maravilha. Verdadeira nossa letra E. Agora sim. Tudo certo. Não sei porquê, mas estou achando que o Enem está meio bravo comigo. Estou acertando tudo, acho que por causa disso. Professor, você está acertando, né? Porque você está olhando as coisas aí. Pessoal, estamos acertando todo mundo junto aqui. Espero que você tenha acertado junto comigo. Tudo bem? Vamos lá. Seguimos. O Enem não é páreo para nós. Muito bem. Pessoas, sempre lembrem que Enem vai trabalhar com muito e muito texto. Muito e muito texto. Certo? Vamos lá.
Aí, mais agora um poeminha do Enem. Muito bem. Tarefa. Vamos ver o que fala aqui. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando, em muitos, a não pulsar. Do amargo, injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Muito bem, texto bonito aqui. E aí, olha só o que o Enem fala. Na organização do poema, os empregos da conjunção, olha o poema o Enem trabalhando com conjunção, gramática pura aqui, ó. A conjunção mas, o emprego da conjunção mas, articulam, os empregos, né, articulam para, além de sua função sintática, muito bem, além da função sintática, qual é a função semântica dela, ou seja, de sentido? Ligação entre verbos semanticamente semelhantes, a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis, a introdução do argumento mais forte de uma sequência, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório, a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Se nós voltarmos no texto, você vai ver que ele não está ligando o verbo coisa nenhuma. Ligação de verbos semanticamente semelhantes, morder o fruto, mas avisar os outros. Nada a ver, né? Então, a letra A nós já sabemos que é falsa. Letra A é falsa. Vamos lá. Isto. Falso. A letra B. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Não. Avisar os outros a falsidade não é inconciliável. É uma coisa que deve ser feita. Tudo bem. Tá tranquilo. O poema fala exatamente sobre isso. Então, tá tudo suci. A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Pode ser. O reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Não é reforço da causa. Falso. A causa é uma coisa, ele reforça a consequência, não a causa. A intensidade dos problemas sociais presentes no mundo, nada a ver, hein? Olha lá, ó. C. Letra C. A introdução de argumentos. Olha lá que bonitinho, ó. O argumento mais forte. A introdução do argumento mais forte de uma sequência, ó. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo, ó. O mais forte em relação a isso, certo? Então, letra C, pessoal. Letra C nas respostinhas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Falso? Muito bem. Maravilha. Gente, faltam algumas questões ainda, certo? Peço para vocês um pouquinho mais de paciência. Tá faltando um pouquinho agora. De verdade. De verdade. Vamos lá. Força. Tem um texto longo. Tem um textinho longo aqui. Vou ler com vocês com calma. Mas antes de fazer aquele esqueminha, vamos pro enunciado, ver se dá para resolver pelo enunciado. Se não der, a gente volta pro texto. Olha lá, de novo? Vamos lá, partiu. Partiu pro enunciado, vamos lá. Partiu pro enunciado. Enunciado, cadê você? Fala assim, ó. O texto objetiva é convencer o leitor de que a configuração de preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos 70. E aí fala a estratégia de argumentação, ferrou, tem que voltar no texto, não sei qual é a estratégia de argumentação dele. Então, esse ano o Enem caprichou nos textos, especialmente nas questões a partir dos textos, onde a gente não conseguiu ler somente o enunciado e resolver a questão. Temos uma inovação do Enem. Amém, aleluia. Uma inovação não, uma melhora, né? Temos uma melhora do Enem. Aqui, até então, não encontrei nenhuma questão onde eu consegui ler só o enunciado e resolver. Todos precisei do texto. E aí isso já melhora bastante. Aí tem um porquê de ter aquele texto. Certo? Vamos lá, então. Texto bonitinho. O Brasil é sertanejo. Olha aí, tema atual também dos tchê-tchê-tchê, tchê, né? Pegar você e tan, e assim vai, né? Vamos lá. O Brasil é sertanejo. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo, que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país. O samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonho com o império do MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional, em todas as vertentes, e mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos.
Me perdi, pessoal, foi mal. Aí, nada tem a ver com os estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo. Seguido de longe pelo MPB e pelo pagode. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Aí. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. É o que demonstra a pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013, pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz uma nova ótica e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 70, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra. Muito bem. Agora sim, temos os argumentos lidos para podermos resolver a questãozinha. Então vamos lá. O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos 70. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no ou na... Vamos ver no que se baseou lá a argumentação do camarada para sustentar isso aí. Veja aí, pessoal. Argumento é muito legal porque está trabalhando com a parte de texto também. De certa forma, quando ele fala de argumentação, ele está falando de redação. Redação no Enem, lembrando que é uma redação sempre argumentativa. Então, isso nós vamos comentar no outro dia aí, quando eu for falar da redação do Enem com vocês. Certo? Então, vamos nos ater agora o que a questão fala para nós. A apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. Opa! Me parece certo isso aqui. Já de cara, hein? Me parece. Opa, tô fora, voltei. Tudo bem. Me parece certa a letra A, pessoal. Me parece certa. Vamos lá. B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade, como meros estereótipos. Ele está caracterizando as opiniões relativas a determinados gêneros como meros estereótipos? Não, né? Esse aqui já de cara posso dizer que é falso. Falso, letra B. Uso de estrangeirismo como rock, funk e gospel para compor estilo... Não. Para. Uso de estrangeirismo para ser como argumentação? Nada a ver. Ironia com relação ao apego a opiniões superadas tomadas com expressões de conservadorismo. E anacronismo como o uso das designações império e baluarte. Não, pare. Nada a ver. Viajou. Contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. Não, né? Eles querem dizer outra coisa, que é o contrário. Eles querem falar que era para ter tido uma predominância desses artistas que são já tão famosos, tão já, de certa forma, fazem parte do centro do cenário musical brasileiro. E é falso isso aqui. Então, já é a letra E. Opa, letra A. Letra A, pessoal. Hoje tá difícil, hein? Letra A. A de animalzinho é a nossa resposta certa. Beleza? Seguimos adiante. Muito bem, Enem. Muito bem. Questãozinha tranquila, fácil. E aí, mais uma questãozinha aqui com texto verbal e não verbal. Queremos seu talento exatamente como ele é. E aí tem um camaradinha sentado lendo e temos ali um trechinho de um texto de uma reportagenzinha. Vamos ver aqui o que fala a reportagem, apesar de ter o texto um pouquinho enroscado aqui no tamanho da letra. Mas aqui, vamos lá. Queremos seu talento exatamente como ele é. Você já foi chamado de nerd? Já passou um bom tempo pensando em coisas que a maior parte de seus amigos nem sabia que existia? É louco por novas tecnologias? Está entre os melhores alunos das melhores faculdades? Você é perfeito para nós. Nossa empresa de tecnologia reúne talentos para aprimorar processos produtivos de empresas líderes. Nossos clientes estão no mundo todo e nossos colaboradores também. Se você quer continuar a ser o melhor,
venha trabalhar conosco. Muito bem. A propagandinha. Olha, ó, para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário. Vamos ver o que ele vai fazer. Afirma com a frase, queremos seu talento exatamente como ele é, que qualquer pessoa com talento pode fazer parte da equipe? É verdade isso? Não, né? Ele usa depois algumas características que são importantes. Algumas características são importantes para fazer parte da equipe, segundo eles. Então, falso. Apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas direcionadas, o que dinamiza a interação com o leitor. Verdade, gente. Ele faz várias perguntinhas ali, ó. Um bate-bola perguntando, você já fez isso? Você faz aquilo? Você é diferente dos outros? Blá, blá, blá. Então é isso que a gente quer. Você é um nerd? Ah, a gente precisa de você aqui. Exatamente essa dinamicidade do texto que ele coloca aí. Verdade, já a letra B. Olha a letra C. Utiliza a descrição da empresa. Nem fala da empresa, falso. Já parou aqui, ó. Falso. Usa o estereótipo negativo de uma figura conhecida, o nerd. Falso. É de forma positiva que ele usa o nerd, e não negativo. Recorre a imagens tecnológicas ligadas em rede para simbolizar como a tecnologia interligada. Falso. Para, Enem. Para. Letra B, nossa respostinha. Fácil. Bem facilzinho. Certo, pessoal? Muito bem. Seguimos adiante para o nosso querido amigo Enem seguir aqui. Tudo bem aí, produção? Tudo certo? Tá nervoso? Não, tá beleza. Tá acabando já, produção. Tá acabando. Ó, já estamos faltando agora aí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questõezinhas só. Falta pouco. Falta pouquíssimo. Pouquíssimo. Vamos lá. Mais um texto. Muito bom, né? Texto gigante. E vamos lá para a leitura. Senhor, estou cansado de tanta leitura. Garanto que no Enem você também cansou. Como a gente sempre fala, o Enem é muito mais uma prova de resistência mental e física e paciência do que qualquer outra coisa. Conhecimento você tem de sobra para o Enem. Tem de sobra. Seguimos lá. Linotipos. O Museu da Imprensa exibe 2 linotipos. Trata-se de um tipo de máquina de composição de tipos de chumbo inventado em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo alemão Ottmar Mergenthaler. O invento foi de grande importância por ter significado um novo e fundamental avanço na história das artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque venceu a lentidão da composição dos textos executada na tipografia tradicional, em que o texto era composto à mão, juntando tipos móveis um por um. Constituía-se assim, no principal meio de composição tipográfica até 1950. O linotipo, a partir do final do século XIX, passou a produzir impressos a baixo custo. O que levou a informação às massas, democratizou a informação. Promoveu uma revolução na educação. Antes da linotipo, os jornais e revistas eram escassos, com poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também caros, pouco acessíveis. Muito bem. Qual é a perguntinha do Enem para nós? O texto apresenta o histórico da linotipo, uma máquina tipográfica inventada no século XIX e responsável pela dinamização da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto na... Muito bem, direto no quê? Na produção vagarosa de materiais didáticos. Não, né? Mudou, ficou mais rápido, então falso. Composição aprimorada de tipos de chumbo. Para! Que é isso, cara? Tá maluco? Cheirocola. Montagem acelerada de textos para impressão. Talvez isso aqui poderia ser uma verdade. Poderia, talvez. Vamos pensar. Deixar aqui um pontinho. Produção acessível de materiais de informacionais. Pode ser também. Impressão dinamizada de imagens e revistas. Não, imagem não. Eu falo de texto só. Montagem acelerada de textos para impressão. Não, a montagem do texto não tem a ver com a rapidez da impressão. Tem a ver com a acessibilidade, é o que ele fala no texto. Então, letra D, pessoal. Essa aqui fica falso porque não é a montagem acelerada que ele importou a acessibilidade que ele trouxe. Então é verdadeira a letra D. Certo, gente? Texto bem direto. Vocês viram que eu fiz de forma direta. Eliminei o que era falso, fiquei em 2 ali, fui olhando com calma nas 2 e eliminei o que era falso. Bem tranquilinho.
Tranquilo? Interpretação de texto imperou no nosso Enem, como é de praxe, como já é esperado. Certo, pessoal? Seguimos. Falta pouco. Cordel resiste à tecnologia gráfica. Muito bem, mais um texto agora aí de Cordel, que vai trabalhar aí a pergunta das estratégias do Cordel. Cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de Cordel, que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche da modernidade, que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso, que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para impressão dos seus cordéis. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares, obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios, como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecânica gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. A estratégia gráfica, construída pela união entre técnicas de impressão manual e da confecção de xilogravura na produção de folhetos de cordel. Muito bem. Ele quer saber, então, a estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas de impressão manual e da confecção de xilogravura na produção de folhetos de cordel. Vamos ver agora o que ele vai perguntar para nós. A. Realça a importância da xilogravura sobre o clichê. B. Oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. Ele está falando que não está tendo modernização. Então eu já vou botar falso aqui, tá, gente? Isso aqui já é falso. Demonstra a utilidade desses textos para a catequese. Nada a ver, né? Viajou. Cheirou cola aqui. Revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Não. Necessidade da busca disso? Não. Falso. Auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Auxilia na manutenção do cordel. Sim, é verdade. É assim. Essa é verdade. Então aqui eu tenho minha resposta já. Realça a importância de xilogravura sobre o clichê é falso, porque não tem uma importância de um sobre o outro. Uma coisa, tem uma importância, e essa aqui é uma importância de outro nível. Então, letra I, nossa respostinha, letra I. Pessoal, prova do Enem, prova de leitura. Calma, concentração, paciência. Certo? Como diria nosso amigo, Pedra Branca. Não, mentira, que Pedra Branca. Vamos para prova de novo. Ai, meu Deus, Pedra Branca. Vou nem falar porque ele só fala em Pedra Branca. Qual é a Pedra Branca que ele gosta. Vamos lá. Mais um texto, pessoal. Ah, professor, não odeio o texto. Calma, amem o texto. Ele está aqui para nós. Vamos lá. Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Olha que bonito isso. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Muito bem, de novo a variação linguística aparecendo para nós aí. E ele fala, a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Olha aí, o conceito de variação linguística de estilo e de classe, ele coloca aqui, ó. Variação de classes socioculturais.
Variação do tempo, a variação histórica. Hã? Muito bem. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Ele fala isso? Não, falso, né? Ele não está incentivando o uso das palavras novas. Está dizendo que elas existem, estão acontecendo. A mudança do vocabulário está acontecendo naturalmente. Então, não é verdade. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. Opa! Comparação de gerações. Isso aqui é verdade, hein? Vamos ter alguma mais verdadeira que essa agora. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Não. Não estou falando de diversidade geográfica, sim de diversidade de classes. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores de classe social a que pertence o falante. Olha, pode ser essa, hein? Pode ser essa, aqui também é uma verdade. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Não, frequente não, falso. Não é. Agora, ele tem duas questões que eu coloquei uma verdadeira. Eu preciso saber o que o texto exemplifica. Ó. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, primeiro, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Ou o modo de falar, ou a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social que pertence ao falante. O texto, vamos voltar no texto. O texto fala de classe social ou de idades. Assistir a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Gente, quem assiste fita de cinema hoje em dia? Todo mundo assiste o quê? DVD. Certo? Ninguém assiste mais fita. Fita falava na minha época, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade. Agora não vou dizer que idade eu tenho, mas já não falam assim mais assim. Então agora é DVD, ninguém mais conhece fita. Nem DVD, agora é download. Fazer download, baixar uma bagaceira, baixar alguma coisa. Vamos fazer um downloads. Nem downloads mais estamos utilizando, né? Baixa aí, baixa aí. Vou baixar a paradinha. Então é relação de idade. Então qual é a questão que fala de relação de idade? Cadê? Relação de idade. Gerações. Aqui, ó. Gerações. Tá aqui. Ó. Letra... Opa. Letra B. Tudo bem, gente? O texto fala sobre gerações. Maravilha, maravilha, pessoal. Muito maravilha. Ai, Jesus, olha aí. Seguimos adiante. Seguimos adiante. Vamos ver quanto mais falta para nós agora. Falta pouquíssimo, falta pouquíssimo. Vamos fazer a 129, a 130. Aí depois a gente vai fazer a 132, a 133. E as duas outras são da literatura. Olha só, vai faltar uma, duas, três, quatro questõezinhas, pessoal. Quatro questõezinhas. Força na peruca. Força, força, força. Quatro questões. Vamos lá. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega depois, desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito bem. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desafio de Riobaldo se aproxima de um. Muito bem. Poderia ter deixado isso aqui para a literatura, mas como ele trabalha com a função do texto, do trecho, então olha só. A leitura do trecho permite identificar que o desafio de Riobaldo se aproxima de um. Diário, por trazer lembranças pessoais. Fábula, por apresentar uma lição de moral. Notícia, por informar sobre o acontecimento. Aforismos, por expor uma máxima em poucas palavras. Crônica, por tratar de fatos cotidianos. Gente, vamos lá. É um diário, a maneira que ele apresenta ali? Vamos voltar no texto um pouquinho. Só um pouquinho aqui, ó. Deixar a questão com o texto junto aqui, ó. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É um diário isso? Não, né? Falso. Uma fábula? Menos ainda. Não tem nem personagem.
Uma notícia? Pare. Aforismo por expor uma máxima em poucas palavras. Ele não expõe uma máxima em poucas palavras? Pode ser isso, hein? É uma crônica? Não tem nem narrativa direito. Ou seja, olha só, a leitura do trecho permite. Então eu tenho que ir pelo trecho, gente. Não pela obra toda, certo? Se eu pensar na obra toda, aí ferrou. Eu tenho que pensar no trecho. Ele está dizendo ali, ó, o trecho permite. Letra D. Certo? Então, por eliminação, você conseguiria fazer também. Certo? Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá, faltam duas. Partiu para as últimas. Partiu. Produção, tá quase, produção. Fique feliz. Sorria, produção. Tem um texto longo. Tem um texto longo. Olha aí. Deixa eu ver se é esse que eu tenho que fazer. É esse mesmo, né? 130. Depois eu tenho um de literatura, que é o 131, 132 e 133. Muito bem. Há qualquer coisa de especial nisso? De brotar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos. Enquanto me escondia em poesia e ficção, crônica algumas vezes também é feita intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais descolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquária demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto, isso é exatamente o que eu falo com meus pacientes. É isso que eu digo para meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira. Séria. Com alguns textos que iam acabar neste livro. Outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério. Mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Olha aí, os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Aí, gente, voltando no texto, você vai ver que realmente isso refere-se a isso, a botar a cara na janela. Então, nisso, refere-se a isso. Isso aqui já é verdade. Já é uma verdade. Aí ele fala, assim é uma paráfrase de como me botarem no colo. Falso. Nada a ver. Isso remete a escondida em poesia e ficção. Você vai ver que no texto não. Ele está voltando a falar sobre isso aqui de cima. Não tem nada a ver. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para meus pais. Alguns não se referem a isso aqui não. Tem nada a ver. É falso também. Essa recupera a informação anterior à janela do jornal. Também não é. Falso. Falso. Falso, falso, falso. Falso, falso. Nossa respostinha já está lá. Letra A, de cara. Tudo bem, gente? Fácil, tranquilo? Leitura, volta no texto, você identificava direto no texto. Muito fácil, muito simples de se fazer também. Seguimos adiante. E agora nós vamos lá para a 132, porque a 131 é de literatura. Aí, chegamos a 132. Censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta. E disse... Em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas assim que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso e despertam polêmica. No texto, a autora, vamos ver o que ela faz durante o texto, essa autora, amiga nossa bonitinha, Lajolo. Vamos lá. A autora ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas.
rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Atribui a crise de leitura à falta de incentivo e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. Você vê que no texto ela faz um comentário bem pertinente quando ela diz assim: os brasileiros leem, leem sim, só que leem livros que não estão nas pesquisas tradicionais. Eles leem, brasileiros leem, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. Essa informação é a principal do meu texto. Ou seja, ela não está fazendo uma apologia contra a falta de leitura. Ela está o quê? Ela está fazendo um questionamento sobre a existência de uma crise de leitura. Olha aqui, que bonitinho. Ela questiona a existência de uma crise de leitura, com base nos próprios dados dados pela pesquisa. Certo? Então, ou seja, nossa querida amiga aí botou para nós a letra D como sendo a verdadeira. Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem. Seguimos para a nossa penúltima questão. Ah, que alegria! Que alegria! Vamos lá. Força, pessoal, força. Olha a questãozinha do blog. Muito bonitinha, muito bonitinha. Tá acabando. Tá quase lá, pessoal. Segura firme as pontas. Vamos lá. Produção vibrando já, levantando os braços, dizendo eu. Vamos que vamos, vamos que vamos. Seguimos lá. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet, por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como uma única função a exposição da vida e ou rotina de alguém, como um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente o que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento técnico publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como estratégia para estimular relações de amizade. Falso, né? Isso aqui é rede social, pessoal. Para com isso. Espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. Opa, está no texto. Gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais? Não necessariamente, né, pessoal? Isso aqui é uma meia-verdade, então é falso. Ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita? Falso, viajou. Recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação de rotina diária? Não, né? Viajou também. Letra B, pessoal. Fácil, né? Fácil. Direto com o texto, você bate o olho, você visualiza e está resolvido. Certo? Então, nada a ver, nada a ver. Seguimos agora. Última questão. Respira fundo. Está quase lá, pessoal. Está quase lá. Última questãozinha voltada para a nossa questão. Aqui eu tenho a 134, que é de literatura. Não, pessoal. Olha que alegria. Essa era a última. Ah, não acredito, pessoal. Todo mundo ficou tão tristinho, meu Deus. Acabou agora. Então, gente, é isso. Prova do Enem resolvida, a parte de interpretação de texto e gramática. Gente, para variar, o Enem cobrou muitas questões com muitos textos. Como eu disse no comecinho, prova cansativa de leitura. No entanto, de conteúdo fácil, tranquila, sossegado no mercado. Nada a ver essa. Tudo bem, muito fácil, muito tranquilinho. Tranquilo feito grilo, leve como a neve. Espero que você tenha aproveitado essa resolução. Assista de novo. Pega a questãozinha que você ficou com dificuldade, que você tenha errado. Espero que você tenha acertado todas. Volte na questão, olhe de novo, veja que você errou. Enem é leitura, calma, paciência e força. Senão você não consegue resolver até o final. Certo, pessoas? Foi uma alegria inenarrável, imensurável, intransponível, incabível, incomensurável estar com vocês aqui. Espero reencontrá-los daqui a pouquinho para falar de literatura numa próxima e depois falar sobre redação também do Enem. Obrigado, um abraço, beijos, tchau, bom dia a todos. Valeu, tchau, tchau.